Quarta-feira, dia 21 de janeiro, Bitcoin agora em $87.600. Bitcoin derretendo, perdendo mais um suporte aqui no curto prazo e a situação ficando pior ainda. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui no Bitcoin. A gente tentou subir, tentamos romper aqui os $90.000 e fomos rejeitados. A nossa região, que antigamente era um suporte, virou uma resistência absurda. A gente pode olhar aqui no curto prazo, a gente tinha a região dos 89, $90.000 como o nosso suporte mais importante. Eu avisava que caso a gente perdesse, cara, esta região aqui, a situação do Bitcoin ia ficar crítica. Primeiro, porque a gente tem a nossa LTA aqui, a nossa linha de tendência, a gente perdeu a linha de tendência. E segundo, porque esse era o nosso fundo mais importante. Isso aqui era protegido como um suporte importante, como agiu aqui, tá? Como a gente rompeu direto essa região, cara, a gente não teve basicamente suporte nenhum sendo aplicado nessa região. Olha como que a gente rompeu com volume e com força aqui, sem nem ter um tipo de reteste, tá? Isso deixou o Bitcoin muito fraco e aplicou o conceito básico de que qualquer suporte rompido vira uma resistência. Ou seja, a gente tocou duas vezes já na nossa resistência e fomos rejeitados as duas vezes. É por isso que eu comentei com vocês lá no nosso grupo VIP do Telegram que eu não gostaria de abrir nenhuma trade, porque o Bitcoin iria brigar na casa dos 89, $90.000, é a principal resistência no curto prazo, então aqui não era zona de abrir operação para mim. É por isso que eu alertei isso e olha, a gente realmente, cara, vendo muita volatilidade, muito difícil de operar nessa região, muito difícil de ser lucrativo, então a gente tem que... Trade não é só sobre... encontrar boas entradas, é sobre saber quando você não deve operar também. Onde você tem uma região, onde você não tem um bom risco-retorno, às vezes nem para abrir um long, nem para abrir um short, você prefere ficar fora do mercado. Exatamente isso que eu alertei o pessoal lá, e por isso que a gente não abriu nenhuma trade nessa região. Inclusive, se você quiser fazer parte, o link tá na descrição desse vídeo, ele é 100% gratuito, é só você clicar, em menos de 5 minutos você pode entrar aí. Bom, agora a gente tem outras criptomoedas aqui também, a gente tem o Ethereum. Cara, o Ethereum tá mais ou menos na mesma situação do Bitcoin. A gente, deixa eu falar um pouquinho aqui, o Bitcoin a gente vai ter como suporte importante agora, tá? A casa aqui dos $86.000. Perder os $86.000 aqui pra mim, cara, aí a situação realmente é muito triste. Enquanto a gente estiver aqui em cima, a gente ainda pode ser que consiga subir aqui mais pra cima antes de uma queda maior. Agora, perdeu aqui, aí sim a gente provavelmente vai buscar esse fundo aqui, não tem muito o que fazer, tá? Então, quem tá querendo abrir um tipo de long ou tá muito alavancado em Bitcoin, toma cuidado, fica de olho nessa casa aqui, porque perder isto vai levar a quedas maiores, porém, se a gente conseguir manter aqui em cima, aí sim, a gente pode ser que venha buscar esses alvos aqui novamente, beleza? Então, esse é o nosso suporte importante. De resistência a casa dos 90 mil, não tem o que dizer, esse nosso retângulo aqui, olha, é a nossa resistência mais importante. Então, enquanto a gente estiver abaixo dessa região, não tem como operar no Bitcoin. Eu apenas olharia para operar no Bitcoin caso a gente consiga subir aqui e passar acima dos 90. Passou acima dos 90, colocou algum topo, um tipo de topo ascendente por aqui, acima aqui dos 91, 91.500, cara, passou dessa região, aí sim a gente pode olhar para fazer uma entrada nessa região, beleza? Mas primeiro a gente precisa ter uma confirmação que a gente vai fechar acima do nosso retângulo cinza. Reparem como que a gente não fechou acima do retângulo cinza, olha. Não fechou. Fechamos abaixo, fechamos abaixo, fechamos abaixo. Se a gente fechar acima aqui, aí eu começo a ter esperança forte sobre o Bitcoin, beleza? Pode ser que aconteça? Pode sim. Só que enquanto a gente estiver dentro dessa região, para mim é uma no trading zone. A única coisa que eu vou operar aqui é no curto prazo, tá? Então a gente pode encontrar algum tipo de padrão aqui no Bitcoin, por exemplo, aqui. Perdeu essa linha, a gente busca um tipo de reteste e entra no short. Isso pode acontecer, tá? Então operar curto prazo é diferente de operar uma hora, 4 horas, um dia, beleza? Oportunidades do curto prazo sempre aparecem, inclusive o pessoal do nosso grupo VIP sempre costuma operar bastante curto prazo, olha, pessoal lucrando aqui com a queda do mercado, 100%, 100%, então se você quiser fazer parte e participar, pegar essas trades que até os membros da comunidade mesmo me enviam aqui em vários canais, vocês podem fazer parte, só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos fazer uma análise de sentimento rápida, porque o Bitcoin tá caindo mais uma vez, olha, a gente tá vendo quedas aqui e a gente tá vendo mais uma vez aumento do Open Interest. Esse candlezinho verde significa que o Open Interest está subindo hoje novamente com a queda do mercado, o que não é bom porque a gente também está vendo aumento do long short ratio, ou seja, mais pessoas estão abrindo contratos de long, o mercado está caindo, o mercado vem caindo e as pessoas estão entrando em long. O que isso significa? Que a maioria está acreditando na alta. Se a maioria está acreditando na alta, pode ser que a gente tenha que cair mais, fazer o pessoal acreditar na baixa primeiro, para depois começar a subir. Lembrem, para a gente subir, a gente precisa de cair primeiro. E com esse long short ratio subindo, cara, me deixa com muito pé atrás de que realmente vale a pena começar a abrir long aqui, cara. 2.53 pessoas mais acreditando na alta do que na baixa. Eu quero fazer parte da maioria que tá realmente acreditando em Bitcoin subir aqui? Bom, eu sinceramente não sei, então eu ficaria de olho com o pé atrás, tá? É um alertazinho porque a análise de sentimento está
juntos, andando lado a lado com a nossa análise técnica. Os dois mostram que a gente está numa situação ruim, o Bitcoin está abaixo de suportes importantes e a nossa análise de sentimento mostra que a situação também não está boa. Agora, indo para o ETH, mesma situação. A gente tem aqui uma resistência importantíssima no curto prazo, que é a casa dos $3.000. Se a gente colocar aqui no curto prazo, vejam como que a gente foi rejeitado aqui já 3 vezes nessa região, 1, 2, 3. Então, rompeu os $3.000? Beleza, aí a gente pode cogitar alguma operação de long aqui. Estamos abaixo dos $3.000? Bom, não tem o que fazer aqui para mim. Qualquer tipo de recuperação aqui pode ser muito bem uma recuperação falsa pra gente voltar a cair. Principalmente com essa movimentação que a gente acabou de deixar aqui no gráfico, que não é uma movimentação legal. MAC e suporte. Cara, suporte a gente tem exatamente agora no suporte nessa região onde a gente tá. Perder aqui os... Deixa eu colocar assim, ó. Perder aqui a casa dos 2.900... é triste, tá? Perdeu essa região aqui, muito provavelmente a gente vai ver o ETH buscar regiões mais abaixo, quem sabe até abaixo desses fundos. Então, não tá bom, a gente perdeu a nossa LTA, olha como que o ETH, perdemos esse último fundo, perdemos a nossa LTA, estrutura totalmente de baixa colocada aqui. E a mesma coisa para a maioria das altas, tá? A maioria das altas também tá feia, olha, rompemos aqui para baixo, o nosso padrãozinho, ó, rompemos para baixo, ou seja, estamos vindo buscar esse fundo. E a mesma coisa serve para várias altcoins. Olha aqui, ó, ADA tá muito próximo do fundo, muito próximo do fundo. Se a gente colocar ENA, olha, ENA já perdeu o fundo. Então, olha como que as altcoins dos últimos dias estão mais fracas do que o Bitcoin e continuam nesse padrão. Continua esse padrão. Então, tem, cara, agora, olha lá. Aqui, ó, eu vinha comentando com vocês que a maior probabilidade era a gente ver as altcoins mais fracas do que o Bitcoin. Olha, a gente estava nesse padrão, ó. E é padrão de continuação da baixa. Enquanto o Bitcoin, ó, tá um pouquinho lateralizado, a gente vê a onda aqui, ó, caindo nos últimos dias, beleza? Então, bastante alerta aí nas altcoins, principalmente essas altcoins que estão em tendência de baixa, perdendo os últimos fundos, também não tem como querer sair, olha, link aqui também. Tá? Muito próximo dos fundos. São altcoins que estão muito fracas, estão próximas de perder mais uma base. Perder aqui pode colocar as altcoins para caírem mais, principalmente porque, se a gente for olhar aqui, a dominância do Bitcoin, ela tá em uma tendência de alta. Ela tá em uma tendência de alta aqui no diário e é uma probabilidade de a gente continuar tendo esse movimentozinho de alta. E o pior de tudo é que quando a gente tem esses movimentos de queda do Bitcoin, como a gente tá tendo agora, a gente vê queda da dominância. Se a gente tá vendo queda da dominância com o Bitcoin caindo, muito provavelmente, quando o Bitcoin subir, a gente vai ver a dominância subir. Ou seja, as altcoins vão sofrer mais do que o Bitcoin nos próximos dias. Vão sofrer mais no Bitcoin quando a gente tiver uma recuperação. Então, reparem como que agora a gente tá vendo as altcoins basicamente caindo a mesma coisa que o Bitcoin. Só que quando o Bitcoin começar a recuperar, muito provavelmente essa dominância vai começar a subir. Ou seja, a gente cai igual ao Bitcoin, só que quando o Bitcoin sobe, a gente não sobe igual. E aí que tá o problema. É isso que vem acontecendo, olha, em todos os últimos vezes. Quando a gente cai igual. Mas quando a gente sobe, só o Bitcoin sobe. As altcoins não conseguem subir. Então fiquem atentos nisso aqui. Altcoins aí tá numa situação muito mais crítica. Se eu fosse olhar para algum tipo de trade, era só quando a gente começasse a recuperar essas regiões e colocasse uma tendência de alta aqui no curto prazo. Fiquem alerta com altcoins nos próximos dias, a situação não é muito boa. Operar agora é mais operar a curto prazo, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Qualquer trade que eu vou fazer, eu vou enviar lá no nosso grupo VIP, e aí a gente pode surfar esses scalps que a gente sempre pega aí diariamente, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo. Tio Mac vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.